Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Pod Discos. Eu sou o Jorge Andrade e hoje vou falar de um disco do rock nacional, um disco bem importante que está completando seus 30 anos de 2005. Esse disco questão, né, que é de uma banda que é um pouco polêmica até pro dia de hoje, né, que é o Raimundos com o disco Lavô Tá Novo. Nada melhor que falar de Raimundos, de rock nacional, que eu chamei aqui o grande Flávio Bandeira, que é um cara que é expert, né, em rock nacional, né, o que é a autoridade para falar de rock nacional, né? Enfim, né? Já participou várias vezes do CMM sobre rock nacional e também até no canal Tomaruma para falar também sobre isso. Então, se apresente aí, Bandeira, então, né, pro pessoal, e é isso. Em primeiro lugar, Jorge, muito obrigado pelo convite. Cara, já faz assim, meses que a gente estava tentando ver com o horário e tal, para a gente conseguir gravar, enfim, a agenda não fechava, 300 mil coisas, finalmente conseguimos. E, cara, vamos falar de um disco bem legal, bem bacana. Eu acho que dá para se dizer que dá para colocar no hall, talvez, de um dos principais álbuns de rock dos anos 90, assim, que dá também para dizer que talvez tenha sido, talvez não, muito provavelmente tenha sido um ponto de virada da própria banda, assim, mas é um disco polêmico, a gente vai destrinchar ele, e que até já para adiantar alguma coisinha, com letras que, né, no Brasil de 30 anos atrás, ok, no Brasil de 30 anos depois, 2025, já não sei se daria muito certo. Mas vamos lá, vamos tentar contar umas histórias aí. Exatamente. Então, antes, pessoal, de a gente comentar sobre esse grande disco, se inscreve aqui nesse canal aqui no YouTube, né? Se você está assistindo aqui, dá um like, compartilhar para os seus amigos fãs de rock nacional e Raimundos também. E segue a rede social do canal, que é o Instagram aqui, que está aqui no link da descrição. E também segue o podcast nas plataformas de streaming. Caso, né, você não tenha tempo de ver um vídeo muito longo, talvez, você pode ouvir em áudio, né, fazendo várias atividades, né? E também, né, entrar num grupo de WhatsApp para caso você quiser bater papo sobre os episódios, ou para bater papo mesmo sobre assuntos aleatórios, enfim, né? Com devido respeito, obviamente, né? Enfim, né? Mas já falei aqui no meu jabá aqui, então, Flávio, já começo a te perguntar, como que você conheceu o Raimundos, né? Porque, né, você é o cara, tipo assim, você gosta muito de Paralamas, que isso eu sei, né? Essa banda favorita, Titãs, né? E muitas outras. Então, assim, como é que você conheceu o Raimundos e qual é a sua relação com esse disco Lavô Tá Novo? Bom, o Raimundos é uma das principais bandas ali dos anos 90, virada dos anos 2000. Eu te confesso que eu fui conhecer, de fato, assim, despertar para o Raimundos no Sono Forever, porque o Sono Forever é o grande disco da banda. Foi o que estourou, foi o que teve ali uma cacetada de hits, que foi o que me instigou a procurar os outros álbuns. Vale lembrar que o Lavô Tá Novo é o segundo disco da banda, ali de 95, que também teve ali o primeiro disco de estreia, que é o homônimo, que também foi um estouro para o disco de estreia, enfim. Então, o que me deu o estalo para procurar sobre o Raimundos e tal foi, de fato, o Sono Forever, que eu acho que talvez para bastante gente também tenha sido assim, né? De novo, acho que junto com o Skank, depois com o Charlie Brown, com outras bandas, foi quem manteve a chama do rock nacional acesa nos anos 90, que foi, né, principalmente ali no seu início, amplamente dominado pelo sertanejo. Vejo aqui, por exemplo, aqui em Porto Alegre, eu me lembro que tinha a época das rádios e tal, enfim. Eu me lembro que rádio rock aqui em Porto Alegre eram 2, 3 no máximo, assim, que era a Atlântida, que ainda existe, e a Ipanema FM, essa já foi extinta há um bom tempo. E eram rádios que de fato tocavam rock bastante e tal, mas o resto era tudo sertanejo. Então, o Raimundos no meio de tudo isso, o rock nacional no meio de tudo isso, teve no Raimundos talvez uma das que manteve
digamos assim, um movimento firme, enquanto que, de novo, o sertanejo era o que dominava. Mas voltando ao que eu disse no início, o Só no Forever foi o que me deu o estalo, e aí é muito doido, né? Tipo, eu comecei a procurar sobre o Raimundos no Só no Forever, mas a minha música preferida da banda tá no Lavota Novo, mas a gente vai chegar lá. Isso aí eu devo até adivinhar qual é a sua, então. Cara, a minha relação com o Raimundos, assim, né, eu sempre foi uma das bandas de rock nacional que você sempre vai ouvir ela em algum momento, né? Tipo, vamos imaginar, você tem Legião Urbana, Capital Inicial, Titãs, Paralamas, enfim. Anos 90, provavelmente, acho que marcaram mesmo o Skank, como você falou, Charlie Brown. Pode citar o Planet Hemp, se dá pra citar ainda também, o Raimundos, enfim. Aí eu fui ouvir o primeiro disco, né? O de 94, o clássico, né? Da banda. E curti demais, né? Apesar das letras, obviamente, que isso aí, obviamente, né? Sempre vai envelhecer mal, né? E numa época que Mamonas Assassinas cantava Comer tatu é bom, que pena que dá dor nas costas, então não tem como ser aceito hoje em dia. Então, mas mesmo assim eu curti ainda. E esse aí é um dos meus favoritos, talvez o meu favorito, não sei, né? Da banda, né? Junto com o primeiro também. Eu gosto muito do Tapados do Povo também, que veio depois. O próprio Só no Forever, que já é o estouro da banda, tanto que eu lembro de, sei lá, aluna, colega de escola, assim, ouvindo Mulher de Fases até. Isso aí, pouco tempo. Pra você ver o quanto que realmente marcou, né? Realmente esse disco, né? É realmente como fosse, como dizia o CMM, né? O Dark Side, digamos assim, quase, por aí, né? Que é tipo, não pode ser o melhor, talvez, né? Para algumas pessoas, mas talvez é o que abriu bolha, né? Furou a bolha, né? Talvez, né? E só te interrompendo, Jorge, o Só no Forever, ele é ali já 98, 98, 99, e a própria capa do Só no Forever, eles se deram ao luxo de brincar com outro movimento que foi muito forte na época, que foi a galera do pagode anos 90, né? No início dos anos 90 o sertanejo era muito forte, mas ali já na segunda metade da década de 90, o pagode veio com muita força. Bandas em profusão, aí podemos citar várias. Aí vai ali o Raça Negra, tem Só Pra Contrariar, enfim, Exalta Samba, trocentas bandas de pagode, enfim. E o Raimundos faz a capa do Só do Forever brincando com isso, fazendo uma sátira muito legal, nada ofensivo, muito pelo contrário, eu achei muito uma pegada bem assim, de muito bom humor, assim, de muito bom gosto, assim, que a gente sabe que tem aquela linhazinha tênue do humor, da brincadeira e coisa e tal, e também tem, né, a galera que, né, se passa, assim, era uma época que eu sempre digo que, graças a Deus, eu nunca fui esse tipo de roqueiro, que eu sempre digo assim, que é uns roqueiro mala, assim, que não conseguem ver, ouvirem outras vertentes, assim, que acham, assim, que é o fim do mundo, assim. Eu, por exemplo, eu gosto, na mesma intensidade que eu sou fã de Paralamas, que eu ouço Raimundos com as letras que são, né, polêmicas, que dificilmente caberiam pro dia de hoje, cara, eu ouço pra caramba João Gilberto, Chico Buarque, Gil, inclusive até tentei comprar ingresso pro show dele em Porto Alegre, não fiz ainda, preciso fazer isso, mas é aquela coisa de ouvir outras coisas, sabe, não ser aquele roqueiro, sabe, digamos assim, bitolado, assim, sabe. E achei muito bacana eles fazerem essa brincadeira na capa do Só no Forever e, enfim, nada ofensivo, muito pelo contrário, assim, acho que eles tiveram uma sacada boa ali. Exatamente isso, né, que é o lance da reverência mesmo que tinha da banda, né, no Raimundos, assim, no geral, né, que o próprio Mamonas também teve um pouco disso também, né, apesar de ter durado muito menos, mas, tipo, já em 95, né, que é o ano desse disco, já mostra isso até, e né, realmente é uma banda que até realmente tem letras que você cai na gargalhada. Isso aí eu não tenho que dizer mesmo. Mano, tipo assim, mesmo sendo as mais erradas possíveis nos dias de hoje, mas você acaba caindo. Por exemplo, eu lembro de uma vez que eu fiquei ouvindo, né, voltando a Monte, que tem o lance do Mundo Animal, próprio Mundo Animal. Quando eu fui ler a letra, assim, né, porque tinha um vídeo, né, junto com o Lyric, né, Lyric Video, como eles chamam. Eu comecei a gargalhar mesmo, cara, quando eu comecei a ler, tipo assim,
Não, de fato, assim, e que pese a gente, de novo, a gente ser um Brasil de 30 anos depois, digamos assim, seja de Mamonas e Raimundos, enfim, daquela época, de fato, a sacada, a ideia mesmo é a questão do humor, em que pese, claro, a maioria das letras hoje, no Brasil de 2025, elas de fato são ofensivas. Naquela época era mesmo tinha essa conotação mesmo de fazer a galera rir. Hoje, por óbvio, e que bom que isso acontece, a sociedade evolui e evoluiu a ponto de fato, não tolerar muitas dessas não toleraria muitas dessas letras e com total razão. Mas naquela época, de novo, era um outro contexto, era um outro Brasil, era uma outra sociedade, cabia. E tá tudo bem, gente. Não tem nada assim de que horror e coisa e tal. Não, era outro contexto, era outra sociedade e tá tudo bem. E que bom que hoje isso não seria tolerado, sabe? E que bom que também naquela época também poderia se fazer humor, sabe? A gente nunca pode descartar, não, a gente nunca pode esquecer que 1995, 10 anos antes, ainda tinha uma ditadura militar onde era completamente proibido fazer isso. Não existia a possibilidade do Raimundos fazer um disco daquele jeito. Então, ok, que bom que isso aconteceu, e que bom que hoje também, né, letras assim não são mais toleráveis, sabe? Então, né, dá para, digamos assim, a gente exaltar o trabalho, né, falar que é um disco bacana, é um disco legal de ouvir. Eu adorei também que não é um disco muito longo, 35 minutos você ouve, tanto é que eu ouvi o disco de novo depois de um bom tempo, e também consegui ainda repetir outras faixas, porque também o disco ele é carregado de hits da banda, né? Então é tudo isso, assim, é outro contexto, é outro país, mas também dá para, né, exaltar e dizer, pô, que disco bacana, que disco legal, mas que hoje, né, no Brasil de 2025 não caberia. Exatamente, é bem isso mesmo. E até falando um pouco da ficha técnica aqui do disco, né? Ele é o segundo álbum de estúdio da banda, né? Lançado em 3 de novembro de 95, melhor dizendo, 85, como se fosse surgir 10 anos. É o ano que eu nasci, hein? Não seria nem cogitado surgir a banda. Então. Na realidade, eu acho que até sim, tá, Jorge? Porque ali por 87, 88, eles já começavam a fazer alguma coisinha, assim, já tocavam. Entre eles, acho que não eram os 4 ainda, agora não lembro de cabeça, até não tô com a minha anotação aqui, mas sim, por exemplo, o Digão já cantava, o Rodolfo também, enfim, eles já se conheciam, eles já frequentavam o mesmo ambiente, assim, sabe? O mesmo ambiente, eu digo, né, das mesmas rodas ali de rock e tal, enfim. Mas sim, né, em 94, quando eles são descobertos pela galera do Titãs, com a gravadora Banguela Records, inclusive eu que adoro dar dica de documentário, eu não poderia fazer aqui, não poderia deixar de fazer aqui também, né? Tem o documentário da gravadora Banguela, o nome do documentário é Sem Dentes, Banguela Records e a turma de 94, salvo engano, agora não vou me lembrar porque é um nome extenso e tal. E é muito bacana, e aí fala da gravadora, que é uma gravadora que foi criada pelos Titãs, por alguns deles e tal, e o primeiro disco do Raimundos é feito por essa gravadora, então vale. Inclusive, esse disco que a gente está falando agora, o Lavô Tá Novo, gerou, né, quase que uma briga, digo, vias de fato, entre os integrantes do Raimundos com, né, os Titãs, que eram da gravadora Banguela Records, porque, né, pro Titãs gravar o Lavô Tá Novo, ele teve que sair da Banguela e ir para o Warner, e aí, enfim, a gente pode chegar nessa história. É verdade. Como eu falei, foi lançado novamente pela Warner Music, gravado entre junho até setembro de 95 no estúdio Moshi, em São Paulo. Ele foi até mixado em Los Angeles, né, lá nos Estados Unidos. Produzido pelo Mark Dearley, né, acho que é assim que se fala, que já trabalhou com bandas como Def Leppard, Black Sabbath e C.D.C., né, também. E teve singles aqui como Eu Quero Ver o Oco, lançado em outubro de 95. O segundo, Pão da Minha Prima, lançado em dezembro de 95.
terceiro, nossa, esporrei na Mania. Ela lançada em março de 96. A Só You Say That You Say That You Saw, lançada em maio de 96. E Tá Querendo Desquitar, ela tá dando, lançada em 96, né? Também. Né? Que foram 5 singles, né? A maioria delas tiveram clipes, né? Como Eu Quero Ver o Oco, a Só You Say também, né? E como você falou, né? Que a gente tava falando, né, sobre o lance, né? Que a Banguela era de artistas de bandas que não tinha tanto custo, né? Pra falar a verdade, você pode explicar melhor, né? Sim, sim, sim. No caso, era uma gravadora que, né, dá para se dizer que ela era. O pessoal vai entender e não é nenhuma depreciação, até porque foi, né, lançou grandes bandas na época e tal. Mas era uma gravadora que ela tinha uma pegada bem mais rústica, assim, mais quase. Como é que eu vou dizer? Não é artesanal a palavra, e muito menos amador, porque ela era feita por músicos profissionais, mas ela não tinha, por exemplo, o aporte das grandes gravadoras da época. Era algo assim bem feito tipo na raça mesmo, sabe? Naquele... Exato, essa boa. Mas no intuito mesmo de lançar gente, sabe? Tipo, porra, vamos ver o que tem aqui e tal. E aí não foi só com, né, só com o Raimundos, por exemplo, na época teve Mundo Livre S.A., teve, salvo engano, acho que Little Quail também estava nessa jogada. Enfim, tinham muitas bandas que ali, né, viram na Banguela Records uma possibilidade de, né, poxa, finalmente uma gravadora, né, ainda que não sejam as grandes e tal, uma gravadora que possa, né, gravar o nosso trabalho e tal. E ali foi a porta de entrada dos Raimundos. Só que eu acho que na época, eles acham que, não sei se não contavam ou contavam e tal, não poderiam imaginar que o primeiro álbum dos caras seria o estouro que foi. E, por óbvio, despertou a atenção de outras grandes gravadoras, e a Warner era uma delas, era uma das principais na época. E aí, o que acontece? Eles, né, assinaram com a Warner, mas eles precisavam, né, contá-la na Banguela e desfazer o contrato, né? E aí, agora eu não lembro se foi o Caniço ou se foi o Digão. Um deles ficou morrendo de medo de contar, né, que eles tinham assinado com a Warner, que o próximo disco seria feito por eles, porque lá teria, né, toda uma estrutura superior, né, ao que era a Banguela, e que eles iam fazer, né, o disco, né, com outros produtores, enfim, e um deles é o Mark Dearley, enfim, que era, né, como tu falou antes, já tinha trabalhado com Black Sabbath, com AC/DC e outras bandas e tal, e isso, por óbvio, né, seduziu a gurizada, e não tinha como segurar eles e tal, e aí, né, entende-se o porquê, e também a grana, né, seria infinitamente maior do que eles receberiam na Banguela. Mas só que para contar e fazer o distrato, sim, gerou toda uma tensão, tanto que reza a lenda que, né, houve sim não uma briga a ponto de saírem de vez de fato, mas aconteceu que, né, durante um bom tempo eles ficaram, né, de fato sem se falar, tanto os integrantes do Titãs, da época da Banguela, e os Raimundos, né? E a gurizada dos Raimundos. Então, sim, a saída deles da Banguela para fazer o Lavota Novo rendeu essa história, que para o Raimundos, no final das contas, acabou sendo extremamente benéfico, porque de fato dá para se dizer que a partir do Lavota Novo a banda deslancha até chegar o Solo Forever, que, ao meu ver, é o grande disco da banda, é o grande álbum da banda, que foi o que gerou o maior sucesso deles, ou os maiores sucessos, enfim, como o pessoal quiser definir. Tem a galera mais saudosista que diz que não e tal, antes e tal, enfim, e eu concordo, também tem outras músicas que eu acho até mais, não diria relevantes, mas também tem o mesmo grau de importância do que as que tem do Solo Forever. Então, né, enfim, a saída deles da Banguela, a chegada na Warner, ela teve esse episódio, no mínimo, curioso, né? Exatamente. Que, né, foi meio que realmente foi benéfica, realmente, né? Porque realmente esse disco, como
até falando aqui das informações, ele vendeu em torno de 400 mil cópias. Né, pra uma banda, não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. Não. Além dos clipes, né? A época de MTV também. Então, assim, era a época que realmente era um grande estouro mesmo que dava. Isso aí. E também, desculpa te interromper, Jorge, também ainda era uma época que ainda estava ainda naquela transição de vinil, começando a chegar CDs, enfim e tal. Então, a questão da vendagem, eles terem alcançado essa vendagem de mais de 400 mil cópias, isso é muito relevante, assim, muito relevante mesmo, assim. Até porque, de novo, como eu falei no início, assim, era uma época que o rock de fato estava em baixa. E conseguir essa vendagem foi algo muito significativo, assim. Era uma época, por exemplo, que, como eu falei, o rock estava em baixa e na própria rádio, se fosse pegar, sei lá, algumas das paradas da época, o rock já não era tão preponderante assim como era nos anos 80. Nos anos 80 dá para se dizer que foi a grande década do rock nacional. Que foi ali, né, que vieram todas as bandas que hoje a sua maioria está completando no mínimo 40 anos de carreira. Paralamas é um grande exemplo. Então, né, e eles mantiveram, com o La Volta Nova, dá para se dizer que eles mantiveram a chama acesa, assim, ainda que, de novo, quase que suplantados por outras vertentes, como o pagode e o sertanejo. Exatamente. E falando até na capa do disco, né? Que é essa capa aqui é a capa do primeiro disco, toda amassada, toda estragada, né? Com o tiozinho aí, né? Dando joinha ali, né? Que a concepção foi feita pela banda, né? Justamente com o Patrick Grossner e o Antônio Deliperi, que, como forma de amizade com a gravadora, eles chamaram o Vigia, né? O seu Jorgias, né? Para tirar as fotos pela capa do disco, recebendo R$500 pela única foto tirada, porque diz que a foto que eles tiraram dele era um teste. Ele botaram, vamos chamar esse cara tal pra pagar, né? Talvez uma cerveja pra ele e tal. Aí tira. Aí ele falou, não. Eu consegui o dinheiro pra tirar uma única foto, não vou tirar mais não. Que essa é a única foto dele que ele tirou, né? Entendeu? E é uma capa maravilhosa porque, né, Lavô tá novo, no caso, digamos assim, quase que um bordão, né? Um bordão barra dito popular, né? E serve para muitas coisas na vida, tá? Enfim, né? Seja para, né? Falou, o cara chegou cansado e tal, vou tomar um banho, vou lá tomar um banho, Lavô tá novo. Ou vai levar o carro na oficina, na lavagem, aí, ó, lavou, tá novo. E para outras coisas também na vida, também, tipo, lavou, tá novo. E eu acho assim, ó, para mim, olha que tem títulos de álbuns maravilhosos e tal, mas eu acho que esse disco o nome do disco é um dos, não digo dos poucos, assim, mas ele é um nome genuinamente brasileiro, sabe? É uma expressão genuinamente brasileira. Lavô tá novo, sabe? Enfim, e de novo, serve para várias coisas da vida, inclusive, lavô tá novo. E o Raimundos tinha essa pegada, assim, e tinha essa preocupação de trazer elementos para a música deles de outros lugares, né? De outros estados, inclusive. O próprio disco também tem muito isso, assim, de trazer elementos digamos assim, daquilo que nos anos 70, por exemplo, com Sá Rodrigues e Guarabira, que era conhecido como rock rural, sabe? De trazer aquela coisa caipira para dentro da música, mas no caso do Raimundos eram elementos da música nordestina, por exemplo, algo que o Titãs no Black Bloom inaugurou, dá para se dizer assim, sabe? Então, enfim, o Raimundo sempre teve essa, não digo preocupação, mas sempre teve essa coisa de tipo de ter elementos genuinamente brasileiros, seja na música, quanto até para dar nome aos discos. E, de novo, Lavô tá novo é o maior exemplo, pelo menos para mim. E a contracapa é uma belíssima foto de uma bunda, né? Um biquíni quadriculado, né? Que também, que assim, eu acho que é uma capa bem exótica, até se for analisar, né? Não
duvidando que realmente é Raimundos na época. Então, pra mim, é uma capa bem interessante, mesmo que, como você falou, você já resumiu mesmo como que ela é até. Além do nome, né? Do título, né? E esse negócio de botar a bunda na contracapa e coisa e tal, enfim, não é novidade, né? O Só no Forever também é assim, né? Pois é. Pô, exatamente. E falando até um pouco da formação aqui do disco, né? A formação clássica deles, né? Rodolfo, vocal, guitarra, base e triângulo também. Digão, guitarra, solo e vocais, né? O saudoso Caniço no baixo e vocais. E o Fred na bateria, né? Eu te pergunto, Bandeira, pra você, além... É que é difícil perguntar o destaque, porque o Rodolfo ele acaba tendo destaque até maior, até pelo vocal dele, que ele é tipo um... É quase o lance do Dinho, né, cara? Tipo, do lance dele ter essa diversidade, ele pode cantar... Ele podia cantar do rock pagode, entendeu? Pra você ver, ele seria muito bom nessas vertentes, então... A banda toda era boa, entendeu? Era uma junção muito boa, na minha opinião. Então, claro, teve coisas... Pode ter tido coisas boas pós, já com a fase do Digão, apesar dele ser um grande babaca. Enfim, né? Mas... entendeu? Mas não é a mesma coisa, entendeu? A gente acaba se acostumando mais com a fase, com o Rodolfo, mesmo essa fase, né? Antes, até o Só no Forever mesmo. Por isso. Não, tanto que, desculpa te interromper, Jorge, tem muita gente, e de novo, e não é um demérito ao trabalho do Digão, que se esforça e eu acho que faz muito bem manter a banda, manter o legado, enfim, apesar de novo, concordo, também acho um grande babaca, mas eu acho bacana, assim, ele manter esse legado e tal, enfim, de manter a banda e tocando os hits da banda, mantendo, né, tudo aquilo que eles construíram, mas eu acredito que teve bastante gente que se desligou dos Raimundos com a saída do Rodolfo. Eu concordo muito contigo quando tu diz que era mais ou menos como era o Dinho com os Mamonas, sabe? E que pese o Mamonas ter durado 9, 10 meses, até o acidente fatal, enfim, o Raimundos... sempre foi o Rodolfo, sabe? A cara dos Raimundos, felizmente ou infelizmente, e eu acredito que isso é algo que talvez até incomode o Digão, mas a cara dos Raimundos é o Rodolfo. Em que pese ele dificilmente irá voltar àquela época, e ele já explicou várias e várias vezes o porquê. Muita gente acho que teve se afastou do trabalho dos Raimundos com a saída do Rodolfo, né? E eu acho justificável, porque era outra pegada, seja de letras, a própria banda, enfim, né? Mas, ok, tudo bem. Tem gente que ainda segue o Raimundos até hoje, mas muita gente, de fato, se afastou do trabalho deles e acontece, né? Era o frontman, era, digamos assim, a cara dos Raimundos. Exatamente isso. Né, e falando aqui, né, as composições da maioria, né, inteira da banda, né, com exceção de algumas, que a gente vai falar já no faixa a faixa, né, que então, vamos começar logo, né, falando das faixas, né, não se estendendo muito até. O disco, ele começa com a grande Tora Tora. Né, que, vou falar, né, a maioria das letras ou é sobre putaria ou sobre... né, uma fumacinha bem, né, que não é da chaminé, né? Enfim, né, que é o caso dessa música, né? Do Papa, né? Verdade. Não é nenhum conclave, pelo contrário. Assim, a letra fala sobre esse negócio, né, que o pessoal, né, fica fazendo, né? Enfim, né, que é uma grande música, eu acho muito boa, eu adoro uma bela abertura para um disco. Tem um lance mais pesado, um riff bem legal de guitarra, eu acho que é além do refrão, né, muito bom. Então, assim, é uma bela de uma faixa para abrir o disco. Fala aí um pouco dela. Eu concordo. Até é uma música que depois, mais adiante, ela aparece nos álbuns ao vivo da banda, enfim. E eu acho que abre bem o disco, assim. Ela, além de ser uma letra pesada, ela é uma música pesada, de fato, assim. Acho que para abertura de disco ficou muito bem, assim. Ficou muito bacana, assim. Eu confesso que gosto, assim. Nem de perto é uma das minhas preferidas e tal, mas ela é muito boa, assim, pra abertura de um disco, eu acho muito legal. Sim.
E agora chegando um dos hits do disco, né? E da banda, né? Eu Quero Ver o Oco. Fala um pouco dessa aí, fala aí o que você tem a dizer. Cara, é a minha preferida da banda. Sabia essa aí, eu sabia que você ia falar isso. É a minha preferida. Eu acho essa música maravilhosa, assim, a letra, assim, a forma como o Rodolfo canta a música, assim, quase que parece assim, que ele canta numa velocidade que parece que chega a dar uma agonia, parece que ele não tá respirando, assim. Mas é uma letra maravilhosa, o clipe é muito bacana, acho que talvez seja um dos grandes clipes do rock nacional nos anos 90, assim, ao meu ver, assim, ele foi muito bem feito, assim. E aquela coisa gritada, eu quero é ver o oco. Cara, não, é impossível ficar alheio a uma letra como essa, assim. Tanto que depois, lá em 2001, 2001 ou 2002, agora não me recordo o ano, eles gravaram um ao vivo pra MTV e tal, que pra mim a versão de Eu Quero Ver o Oco ao vivo é maravilhosa, assim, é muito boa, pra mim é uma das melhores do disco, se não a melhor do disco, assim. E de fato, assim, acho que talvez me arrisco a dizer que seja talvez o grande hit da banda, mas aí é discutível, tem um pouco, né, tem o gosto pessoal nisso, mas talvez seja um dos grandes hits da banda. E, enfim, a minha música preferida do Raimundos é Eu Quero Ver o Oco, e é uma típica música assim que eu não consigo ficar muito alheio, assim, ela de fato é uma música que pra mim ela é muito empolgante, assim, e de novo, né, tá entre os grandes hits da banda e tal, e talvez seja um dos grandes hits do rock nacional dos anos 90, né, então não tem como desprezar, assim, o poder que essa música tem, e eu acho ela sensacional. O clipe é muito bom, realmente é a música perfeita pra show, pra todo mundo cantar junto, né? A música é maravilhosa, isso aí, não tem que dizer, cara. É a que fica com o refrão na cabeça, você fica com aquele refrão gritado, assim, né? Não tem, de novo, não tem como ficar alheio, assim, não tem como, por exemplo, tu colocar ela, seja pra fazer uma faxina, pra botar no carro quando tá andando, e não gritar junto, eu quero é ver o oco, ela é maravilhosa, assim, é muito legal, assim, e a história, assim, da música, assim, meu ódio puro, quando eu tranquei os dedos na porta do opalão, meu pai que se ria e se mijava, só que o filho festejava, era dia de Cosme e Damião, e aí ele vai cantando, assim, num ritmo que chega a dar uma agonia, mas ao mesmo tempo é uma história e tal, eu acho muito bacana, assim, essa letra é muito legal. E agora indo pra próxima aqui, né? Opa, peraí, caceta. Opa, peraí, caceta, cara, a gente falou do lance do humor, cara. Essa aí não tem nenhum. Se fosse qualquer outro, não seria igual, cara. Não tendo Rodolfo, cara, não seria igual. Entendeu? Porque ele que tem esse lance sacano, o jeito sarcástico de cantar, sabe? Então, assim. É brincadeira, cara. Essa música eu gosto dessa, eu gosto muito dessa aí, então. E é a típica música e eu acho que tu definiu bem, Jorge, a questão do vocalista faz a diferença, né, nessa hora, assim, do cara não ser só o vocalista, mas também ter digamos assim, a manjada da interpretação, né? E manjar da interpretação, do improviso, seja lá o que for, assim, sabe? Mas sair do normal, digamos assim, normal, entre aspas, da questão de cantar e interpretar música, assim, sabe? De mostrar outras facetas, e nessa música ele consegue fazer isso, assim. Eu achei bem legal, assim, revisitando o álbum, assim, eu fiquei pensando, poxa, cara, eu não me lembrava dessa faceta do Rodolfo, né, quer dizer, não que eu não me lembrasse, mas tipo, poxa, tu vê que o cara era bom, assim, de fazer de ter outras, vou dizer alternativas, mas também aquela questão de interpretar de maneiras diferentes, assim, não só atento ao rock gritado de Eu Quero Ver o Oco, não, ele pode cantar de outras maneiras e mandar bem do mesmo jeito, né? Então essa música acho que define bem, assim. Exatamente. Agora a próxima, O Pão da Minha Prima. Minha prima arranjou namorado. É um cover, né, do forrozeiro Zé Newton, né? Só que eles mudaram o último verso, que não vou falar por conta do nosso jurídico no meu YouTube, porque senão, né, aqui é um canal de família, né?
Na verdade, esse episódio é o seguinte: o nome do título do episódio seria Tire as crianças da sala. Então, então O meu sobrinho não apareceu aqui ainda, então tá tudo certo. Exatamente, não faz isso não. Cara, eu gosto dessa. É uma versão assim que realmente você escuta o original, não tem a putaria que eles colocaram, né? Obviamente, né? Então, assim, ela até é quase um rock anos 60, só com guitarra mais distorcida, até se for analisar. Então, eu gosto dessa ainda é boa pra caramba. Bem divertida e engraçada. E casou, até tu lembrou bem, essa música é uma regravação do Zenilton e tal, que era conhecido, o cantor pernambucano, que era conhecido como o rei do duplo sentido, né? Então, né, casou, né, o rei do duplo sentido com o Raimundos, que não tinha pudor nenhum em falar dessas coisas, assim, de digamos assim, as letras dele serem carregadas de palavrão, putaria e por aí vai, sabe? Então, né, foi, digamos assim, um encontro, né, da fome com a vontade de comer, sabe? E aí a última parte da música, ali tá o carimbo do Raimundos ali, então já não tem o que fazer não, pô. É exatamente isso. E indo aqui pra próxima, né, a mais bem rapidinha, né, Pitando no Combão. Era o combão da queimação, a vida é mesmo. É a música punk rock mesmo do disco, ela é bem curtinha, é a mais curta do disco, né? 1 minuto e 45 segundos, né? Bem rápida, cumpre um pouco, acho que pra encher talvez o disco, né? Tipo, parece que foi feito um improviso até. Assim, muito boa, eu gosto dessa aí até. E aí o Pitando no Combão, né? O Pitando a gente não precisa dizer o que era, né, gente? Exatamente. Não precisa dizer o que era o Pitando no Combão, né? Enfim, e de novo, era algo assim que para o meio artístico da época, e acredito que ainda hoje também, né? Isso é mais comum do que a gente pensa. E de novo, né? Volta ao contexto da época. Era um Brasil de 95 que isso já era permitido. E de novo, ainda que, né, o Jorge fez bem de dizer tirem as crianças da sala, era um Brasil que já dava para fazer isso e estava ok, sabe? Beleza. E vida que segue, gente, sem problematizar. É exatamente isso. E agora indo para a próxima, Bestinha. Cara, eu vou falar, é a pior música do disco, na minha opinião, a menos legal, e o nome combina com ela, que ela é totalmente meio, né, é um punk rock meio açucarado, sabe? Acho que a letra tem um lance meio que, tipo, de reencontrar uma menina, algo assim, né, que ele fala até. Não, tem isso de reencontrar uma menina e querer, né, ficar com ela de novo, querer, enfim, transar com ela de novo, e ele deixa isso muito explícito na letra. De novo, assim, né, mais uma letra que, né, fala muito da questão de sexo e por aí vai, como outras do disco, mas essa ele deixa explícito, dá para se dizer que, né, digamos assim, só faltou, nos dias de hoje, só faltou mencionar arroba, né? Exatamente. É meio que isso mesmo, cara, muito nessa praia mesmo, cara, mas realmente não é uma música que eu acho tão legal assim não, pra mim, na minha opinião. E agora, chegamos na polêmica, né, que é a clássica, né? Esporrei na manivela. Esporrei na manivela, sobrava filha da puta, mijando. Que essa aí é domínio público, né? É uma música que é de domínio público, eles só adicionaram algumas coisas ali, né? Que uma curiosidade que nem sabia disso, que que o riff dela vem de Killing the Name, do Rage Against the Machine, só que inverteram as notas, e tanto que eles tocavam shows e meio que tinha aquele The Name e aí veio com essa, né? Que tem uma história engraçada, inclusive, antes de você falar, desculpa, que eu fiz um episódio, né, do Melhores Discos de 94, aí teve a citação do disco do Raimundos, com o grande Leandro Bola, abraço pro Bola aqui, né? Gente boa. Que ele falou o seguinte, que numa aula de artes, assim, eles pegaram um instrumento triângulo lá e começaram a tocar esporrando na manivela, e a professora parou. Tudo aí! Depois que veio os palavrões em seguida, cara. Não, essa letra é complicado, gente. Esse é o verdadeiro não mostra pra criançada, não, pô. De fato, é uma letra
pesada, o próprio nome já diz, mas aí também é aquilo, né? Ainda que, né, a letra seja domínio público e tal, é um dos grandes clássicos da banda também. É um dos grandes clássicos da banda, entre as principais do disco, tanto que foi um dos singles da época. E tocava na rádio, né? Mas tinha uma versãozinha que eles chamavam de uma versão mais soft. Algumas rádios possivelmente deviam colocar ali o pi, pi, pi para tirar os palavrões ao máximo possível. Não era possível tirar tudo, mas uma rádio que outra sim se arriscava a tocar, enfim, mas era uma letra que, enfim, ali, digamos assim, dá para se dizer que eles chutaram o balde, assim. Não estavam nem aí. E isso era a marca dos Raimundos, né? Tem, assim. Enquanto outras bandas ainda tinham lá um cuidado, assim, não digo um cuidado, mas tinha uma outra pegada musical e tal, o Raimundos mandavam foda-se e vambora, sabe? E isso era não só nas letras, na sonoridade, coisa e tal, mas sim, o nome das músicas já dizia muita coisa também, né? Exatamente, né? E vale lembrar, né? O primeiro disco tem Puteiro João Pessoa, que já é... Exato. Não, e por aí vai, sabe? Quem curtia os Raimundos na época e conhecia, sabia que era isso aí, vamos embora. Pois é, exatamente. Né? Agora indo pra uma outra aqui, né? Tá querendo desquitar, ela tá dando. Ela tá dando. Mais uma que é do Zenilton, com uma participação do próprio, né? Que ele faz uma participaçãozinha ali, ele cantando, né? Cara, essa aí é bem divertida, bem engraçada, né? Que tem um lance também de bateria, que é tipo assim, ela meio que tem um reverb, assim, ela meio que, né, tem um lance assim, né? Cara, eu gosto dessa aí, essa aí é bem engraçadinha até. Não, e tem elementos da música nordestina, né? Esse aqui é o bacana, assim, sabe? De novo, assim, como nos anos 70, lá o rock rural de Zé Rodrigues e Guarabira, dos anos 80, o Oblesky Bloom do Titãs explorou muito isso. O Raimundos tinha essa... digamos assim, essa sacada de fazer essa mistura, sabe? De colocar outros elementos que não são o rock cru que a gente conhece do baixo, guitarra e bateria o tempo todo. Você consegue casar um triângulo, né? Que é um instrumento que é muito comum, ainda mais agora nessa época de São João, por exemplo, junho, enfim, né? É muito comum. E, né, o Raimundos fazia isso até com uma certa maestria, assim, fazia isso muito bem, assim. E, claro, acredito que assim como eles e outras bandas, como por exemplo o próprio Skank, o Samuel Rosa admitiu não, uma vez uma entrevista, agora não me lembro para quem, ou qual canal, mas uma entrevista que ele admitiu que, por exemplo, um dos álbuns que inspirou muito o Skank e outros do rock dos anos 90, de novo, é o Oblesky Bloom do Titãs, por essa mistura, né? E aí essa música, no caso, tá querendo desquitar, ela tá dando, ela deixa isso muito claro, assim, que, né, uma das coisas que era muito comum naquela época, que algumas bandas faziam e faziam bem, o Raimundos é um grande exemplo, é, sim, misturar com elementos de outros lugares, né? Exatamente isso. Né? E agora indo para a próxima, Sereia da Pedreira. Sim. Essa aí é a segunda que eu menos gosto, assim. Ela é curtinha também, né? 1 minuto ali, né? Sem muito o que dizer, bem direta, né? Assim, eu não acho ela ruim, mas assim, essa aí é aquela um pouco mais passável do que Bestinha, entendeu? Eu acho que ela é um pouco mais passável até. Eu vou dizer assim, que de todas as 12 músicas do disco, essa talvez seja a única que não me marcou, assim, sabe? Tipo, mais outra que tem uma pegada de cunho sexual da banda, e que pra mim ela tem mais, ela, por ser curta, ela soa mais como uma passagem mesmo, assim, né? Pra próxima que, né, tá entre os clássicos da banda também.
Exatamente. É uma música, tipo assim, a música parece que é tipo assim, se você escutou e não prestou tanta atenção, pronto, já acabou ela. Exato. E de tão curta e não diz quase nada. Exatamente. Agora, chegando, né? I saw you say that you saw. I saw you say that you saw. Né? Que a letra totalmente sem sentido algum, falando de Madonna, falando de não sei o que, né? Tipo, eu não sabia falar inglês e ela não sabia falar português, sabe? Tipo isso. Que inclusive ela foi até regravada, até por Traje a Rigor, o Pato Fu também regravou essa música aí. Acho que é a mais comercial do disco, né? Ela tem um lance meio mais pop, né? Porque era o que tinha, né? Era o que tinha que ter, né? Pra ter sucesso na rádio, né? Tinha que ter mesmo uma música mais comercial, né? E tem um clipe que é bem engraçado também, né? E vou dizer que é uma das minhas favoritas do disco. Essa aí talvez seja a minha favorita, não sei, né? Porque é uma das mais que eu escuto. Junto com o que eu quero ver o Oco, até a Tora eu escuto também. Essas três aí que são as que eu mais escuto até. É porque ela tem uma pegada totalmente diferente de tudo que tu ouviu no disco até agora, né? Ela é uma, digo assim, ela tem uma, até dando uma estudada e olhando assim, né, algumas curiosidades do álbum. Primeiro, ela é uma parceria do Rodolfo com o Gabriel Thomas, que é da banda Autoramas, que na época era a banda, ele ainda era da banda Little Quail, que também era da galera lá do Banguela e tal. E é uma parceria dos dois, e ela tem uma inspiração naquelas baladas mais bregas de anos 50, anos 60, tanto que o clipe remete um pouco a isso, assim, e eu acho que tu pontuou bem, Jorge, é um clipe engraçadíssimo, a música é muito boa. Enfim, né? É uma sacada totalmente diferente de tudo que tu ouviu no disco até aqui. Aquela coisa do rock mais pesado, enfim, aquela coisa aquele bate-cabeça e tal. Não tem nessa música, muito pelo contrário, e é uma letra que não tem sentido algum mesmo, não tem muito sentido. E aí, não sei se até por causa disso, ela fez um baita sucesso. Tá entre os grandes hits da banda. É uma música que ainda toca no rádio hoje, pelo menos aqui em Porto Alegre tem um programa numa das rádios aqui, que ela é um programa que é de final de semana e tal, mas que toca bastante rock dos anos 80, dos 90 e tal, e volta e meia toca essa música. Então, acho que tá, assim, um dos grandes hits, é uma música legal, e, de novo, totalmente diferente de tudo que você ouviu no disco até aqui, sabe? Exatamente isso. E, ainda aqui, né, Cabeça de Bode. Em uma noite abençoada, eu acordei de madrugada com a fome de comer. Que aí, cara, eu nunca vi essa informação, que pra mim, sempre quando eu vejo, assim, parece uma cabeça de dinossauro, cabeça de bode. Aí eu pergunto, será que é uma indireta aos caras do Titãs, tipo, serem donos da Banguela? Eu não sei, né? Nunca vi essa informação, mas... né, ela tem a participação do Rapper X, né, o X, né, que eu nem sei quem é, né, que é um rap metal, né, basicamente, nessa música. Sim, eu não sei se tem alguma indireta, mas eu acredito que não, tá? Até porque, por exemplo, para esse disco do Raimundos, pro Cabeça Dinossauro, já haviam se passado 9 anos. Sim. Mas nunca se sabe, porque foi uma saída, né, da Banguela para Warner turbulenta. Ela não foi suave, não foi o valeu, falou, obrigado, a gente se vê. Nem perto disso. Então, mas também ao mesmo tempo não tem como saber. Mas dá para se, né? Dá com certeza ter essa interpretação tranquilamente, assim. Mas, né? Enfim, não é daquelas histórias assim que a gente nunca vai. A gente pode supor, mas não tem certeza, né? Só os caras que vão saber falar pra gente mesmo. E não vão falar, hein? Provavelmente não vão falar. Não vão falar. Exatamente. Exato. Mas assim, a música que eu curto até, tem um lance legal, assim, acho que ela também é curtinha também, né? E quase 2 minutos ela tem, quase tem 2 minutos, nem chega, né? Muito, mas é passável, né? Acho que passa bem, né? Agora, finalizando o disco com Epocinética. Né, que assim, fala de drogas,
das dorgas, né? Né, falar isso e acaba assim, né? Assim, né? E, cara, música boa pra finalizar o disco. Só digo isso que tem a dizer. O disco ele finaliza bem, sabe? Na minha opinião. Eu concordo, porque, tipo, revisitando o disco, essa música me chamou muita atenção, assim, é um rock pesado, marca da banda e tal, mas é um rock pesado que tu consegue se empolgar escutando a música, assim, mesmo falando sobre dorgas, é uma música que, pô, legal, pra fechar o disco, é bacana, assim, sabe? Eu sempre vou ser partidário de, apesar de eu nunca ter gravado disco, nunca, enfim, né, nem perto disso, eu sempre vou ser partidário de que, cara, um disco ele tem que terminar com uma música legal, uma música animada. Diferente do Nirvana, que fechou o Nevermind com Something the Way, enfim, né, que é uma música, né, extremamente triste. Cara, fechar o disco dessa forma como o Raimundos fechou, cara, pra mim, assim, a nota 10, muito bacana, e eu confesso que, de novo, revisitando o disco, poxa, que legal essa música, eu não me lembrava dela, porque, né, quem vai escutar discos anteriores, muitas vezes tu já é direcionado aos hits, tu já vai direto no hit, tu quer ouvir o hit, mas é tipo, não, pra até estar aqui contigo aqui, né, pra gravar um episódio, né, não, tipo, vamos escutar todo o disco. E aí, escutando o disco, na ordem direitinho, quando eu cheguei nessa música que aqui fecha o disco, eu fiquei pensando, poxa, cara, os caras fecharam o disco bem, assim, é um disco que tem, de novo, uma pegada, assim, de letras totalmente, né, impróprias, digamos assim, pro momento atual, mas que aí, musicalmente falando só, pegando só a sonoridade, deixando a letra de lado, cara, é um baita disco, e ele fecha muito bem, assim, é uma música bem legal, nem de perto tá entre os hits da banda, é a típica música que só que quem de fato é muito fã mesmo, e conhece mesmo a obra a fundo, possivelmente tá ligada nela, mas é uma música bem legal, isso eu acho que dá pra gente cravar, é uma música muito bacana. Sim, exatamente, e aí chegamos aqui nas considerações finais aqui, né? Bandeira, para você, considerações finais e a nota que você daria para esse disco. Você dá. A nota é de 1 a 5. 1 a 5. 1 a 5. Então, eu sempre digo para os guris, até hoje, de todos os podcasts e tal, quando vocês me convidam, eu sempre digo, cara, a parte de dar nota é sempre complicado, porque, enfim, mas, né, faz parte e tá tudo bem, assim. De novo, assim, levando em conta, assim, a importância do álbum, isso que a gente falou ao longo do episódio e tal, o período que era 95, com todo o contexto do rock em baixa, né, ainda, e ao mesmo tempo que o rock em baixa era uma época que outras bandas estavam surgindo pós período digamos assim, do auge do rock nacional dos anos 80, né, que digamos assim, dominou as paradas do Brasil naquela época, e também muito, né, aliado com a questão do Rock in Rio de 85, né, depois teve o de 91, ainda que o rock ainda estava ainda que respirando por aparelhos, mas ainda tinha a sua relevância e tal. O rock nacional de 95, ele estava numa fase bem cambaleante, e esse disco ele é muito importante. Sim. Ele é muito importante porque, tipo, o Raimundos consegue se provar vindo do primeiro disco para o segundo. Isso é uma coisa que acho que já deve ter ouvido em algum momento, que para as bandas o segundo disco é sempre o mais difícil. Ainda mais quando consegue emplacar o primeiro disco, quando tu consegue fazer sucesso com o primeiro disco. E nem todas as bandas conseguem ou conseguiram fazer isso. Eu tenho sempre, para mim, um exemplo assim, que eu gosto assim, de citar, e tem, claro, um pouco de opinião pessoal, é a Legião Urbana. A Legião Urbana tem um baita disco, o primeiro disco de 85, que tem vários hits, e o segundo disco de 86, o 2, a meu ver, já não tem tanto, apesar de ter ali Eduardo e Mônica, Quase Sem Querer, e, enfim,
Tempo Perdido e outras tantas. Mas ainda assim, para mim, ele não tem o mesmo impacto do primeiro disco. Para mim, Flávio, tem gente que adora o disco 2 Legião e tá tudo certo. E aí, voltando pro Raimundos, eu acho que o primeiro disco do homônimo pro Lavô Tá Novo, eles conseguiram se provar de uma forma que, tipo, cara, o primeiro disco chegou bem, eles mostraram que veio, mas no Lavô Tá Novo, com todo o aporte da Warner, de ter mudado de gravadora e terem, né, um produtor renomado na época, não, renomadíssimo, né? Eu me arrisco a dizer que de 1 a 5, cara, o Lavô Tá Novo, pra mim, pro Flávio, rola um 4,5 gostoso. Só não é 10, só não é 5. Eu tô com 100mm na cabeça, com 100mm de uma 10. Só não é 5, porque, de novo, o Brasil de 95 aceitava essas letras, o de 2025, nem tanto. E é óbvio que eu, pelo menos, procuro pensar muito com a cabeça do Flávio de 2025. Ainda que o Flávio de 95 tinha 10 anos e não ouvia Raimundos. O Flávio foi ouvir Raimundos depois dos 15, 20 anos. Mas esse é o meu reparo, que eu tiro esse meio ponto, porque, tipo, cara, são letras que, tipo, pros dias atuais, por exemplo, eu que tenho criança em casa, eu não posso ouvir esse disco a todo volume, tendo meu sobrinho aqui do lado, sabe? Então é um disco, por exemplo, que eu posso ouvir agora, daqui a pouco que eu tenho um compromisso, eu posso botar esse disco no carro, porque eu vou estar sozinho e tá tudo de boa. Mas não é um disco, por exemplo, que eu vou ouvir com a mãe do lado, sabe? Então, o meio ponto fica esse reparo, mas fora isso, dá um 4,5 legal, porque, de novo, é um dos grandes discos do rock nacional dos anos 90, e numa época que o rock tava bem cambaleante, assim. Olha, basicamente se resumiu o que eu acho, assim, não, agora sim, é bom, porque, cara, convidado é isso mesmo, pô. Então, é um disco importante mesmo, assim, é um disco que o rock já não tava bem já no começo dos anos 90. Você já vê, assim, que já tava começando, o rock nacional dos anos 80 já tava aos poucos morrendo. Depois foi ressurgir, teve Skank, enfim, o próprio Raimundo. Vai lembrar o Chico Science, Nação Zumbi, né, que misturava um pouco também, um pouco disso. Inclusive, né, foi lançado em 94 no Talamo ao Caos, no mesmo ano do primeiro do Raimundo, exclusive. Então, assim, eu acho que foi um pouco meio que disso, né? Então, realmente, por conta das letras, né? Numa época que é onde o Brasil tinha a banheira do Gugu, né? Era transmitido para todo mundo. Nossa! O ano de El Chan. A banheira do Gugu é o que a galera lembra até hoje, tá? É o que, de fato, assim, marcou aquela geração. Mas, por exemplo, tinha Sabadão Sertanejo, que tinha lá a Gata Molhada, ficava lá uma mulher lá com a camiseta branca embaixo do chuveiro o programa inteiro. E tinha um outro programa, que esses pouquíssimos vão lembrar, que também era no SBT, que era um programa chamado Coquetel, que era apresentado por Luiz Carlos Miele. Eu não vou entrar em detalhes, gurizada. Procurem no YouTube e depois vocês vão entender do que eu tô falando, tá? Exatamente isso, né? Tipo assim, nesse ano, assim, de El Chan, Boquinha na Garrafa, enfim, né? Assim, é complicado, mas, né, vou dar a mesma nota que você, um 4,5, que já passou de ano, vai. 4,5, né? Claro. Agora passou de ano, assim, de boa. Então. Não, 4,5, onde está, assim, Mike bom, e de novo, é um baita disco, dos principais do rock brasileiro dos anos 90, enfim. E se porventura alguém ainda não escutou, ou já escutou e não lembra e tal, pode revisitar e tal. Claro, evitem escutá-lo, né? Bota no fonezinho, tranquilo. Fica sossegado, não corra risco de constrangimentos maiores por conta das letras. O disco é bom, a sonoridade é boa, mas as letras, gurizada, bota no fone de ouvido, que aí é sossegado. Foi o que eu fiz, tá? Eu escutei no fone de ouvido e deu tudo certo. Eu escutei num lugar que é assim, o meu quarto que não tem ninguém. Aí, pô, beleza, e não é o volume alto também, né? Sim. Aí é melhor.
Né? Mas você tá lá de boa, escutando esporrer na manivela e o pessoal escutando. Aí não tem como, não. Não dá, gente. Não tem como. Não tem como. Se Exatamente. estiver sozinho em casa, beleza. Mas se não, gente, bota no fonezinho que vai dar bom, vai dar bom. Exatamente. Não é o disco pra você colocar no churrasco em família, não tem como não. Não, imagina a tia, a avó escutando, não, tipo, olhando pra tipo, o que é isso? Aí tu explica o quê? Não tem como, não há o que explicar. Deixa assim, não corre o risco do constrangimento. É, exatamente isso, né? E então, né, a gente podia ficar até amanhã falando disso, mas enfim, né? Flávio, muito obrigado aí por ter aceitado. Eu que agradeço por ter aceitado o convite aí, que a gente tentou marcar várias vezes até que a gente conseguiu gravar aqui, enfim, né? Mas se quiser participar mais sobre o rock nacional ou até outras coisas, pode participar aqui, que tá sempre com as portas abertas aqui pro canal, aqui. Falar de como até o próprio Paralamas, inclusive, tem coisa pra dizer. Titãs. Né? Eu já vou te dizer assim, ó, se tu me chamar pro episódio do Paralamas, assim, ó, prepara aí um copo d'água, olha, episódio do Paralamas tu tá arriscando a fazer episódios longos. Então, olha, vê bem se tu vai mesmo fazer esse convite. Mas, de novo, Jorge, muito obrigado. Cara, que bom que finalmente a gente conseguiu gravar. Peço desculpas pela demora, mas de fato encaixar a agenda, conseguir assim um tempinho para conseguir gravar, para mim foi de fato bem complicado, principalmente por questão de trabalho, enfim. E hoje, ainda bem que deu tudo certo, e claro, né, já digo aqui, espero voltar mais vezes, e espero que para a próxima a gente consiga combinar e não ser tão difícil eu conseguir encaixar meu horário para a gente conseguir gravar. E de novo, muito obrigado, e mais uma vez, cara, parabéns pelo trabalho. É muito bacana ver que, tipo, caras, principalmente da tua idade, assim, de ter esse interesse, assim, de contar histórias de discos, dá pra se dizer, icônicos da história do rock, enfim, e isso é muito bacana. Bem ou mal, Jorge, é isso que mantém, né, a chama acesa, né, contar essas histórias também, né? E, de novo, muito obrigado. É isso aí, então, né, muito bom aqui, né, quem quiser escutar o Bandeira já participou muitas vezes do Crazy Metal Mind sobre, inclusive até ouvi alguns episódios, inclusive, o Titano Maquia, do Titãs foi muito bom, inclusive, e alguns outros ali, né, mas aí, né, não vou quebrar a expectativa da galera, quem quiser ir lá no CMM pra ver, pra ouvir, né, então... Mas e aí é uma coisa que a gente comentou antes, daquela questão do roqueiro não ser, né, procurar escutar outras vertentes e tal. Tem uma coisa que eu me orgulho bastante, e isso eu já comentei com o Rômulo várias vezes, foi ter conseguido colocar Chico Buarque no CMM. Então, gente, escutem outras coisas que, ó, é legal também, é bacana, e também, né, expande a mente um pouco, assim, abre outros horizontes, assim, é legal. Exatamente, que tanto que a intenção aqui até no meu canal também de trazer algumas outras coisas, porque, né, ficar na mesma coisa de sempre não dá, né? Enfim, né? Agradeço quem chegou até o final desse vídeo aqui, né, que ouviu até o final. Já digo também, né, compartilhar todo esse vídeo para os seus amigos fãs de rock nacional, Raimundos, enfim, né, dá o like que recomendo para muitas pessoas. Também vai lá nas plataformas de streaming ouvir esse episódio também. E no Spotify, né, se avalia de 1 a 5 estrelas com esse podcast. E também, quem quiser entrar no grupo WhatsApp pode ir sim. Só que, né, ler as regras que estão ali, né, que eu coloquei ali no grupo também, né, para seguir, né, para não fazer alguma besteira, enfim, né. E também, quem quiser seguir o Instagram também segue lá também, que você vai saber muitas novidades que estão por vir também no canal, né. E é isso, né, então... obrigado, Bandeira, agora, e também telespectadores e ouvintes. Até o próximo episódio. Até mais.